Santo. Amém. Amém, querido. Podemos assentar em nome de Jesus? Querido, aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 15, é uma parábola bem conhecida de todos nós. É a parábola do filho pródigo. A parábola diz que havia um homem, ele tinha 2 filhos, o mais moço e o mais velho. Certo dia, o mais moço chega diante do pai e fala assim: pai, eu quero aquilo que é meu de herança. Eu quero a minha parte de herança, porque eu quero viver. Ou seja, eu entendo que aquele jovem, ele se cansou dos limites que os pais colocavam, se cansou dos limites, das regras da casa do pai e quis viver. Mas ele foi e pediu algo no momento errado. Pastor, por que ele pediu algo no momento errado? Nós sabemos que herança, ela só é dividida quando o pai ou a mãe morre. E isso é desde a antiguidade e hoje é a mesma coisa. Infelizmente, hoje tem filhos que já estão dividindo as terras dos pais com os pais vivos. Tem filhas e filhos dividindo os móveis dos pais com os pais vivos. Uma coisa eu falo, às vezes o seu pai não fala, a sua mãe não fala, mas é a dor que há no coração deles é grande, porque ele nem morreu e vocês já estão brigando por aquilo que eles conquistou. Aquele jovem pede algo no momento errado, e o pai ali, comovido com o pedido dele, entendendo mais ou menos a história, porque a verdade é uma só: por máximo que o pai tentasse segurar ele, aquele jovem já estava decidido. Ele falou: não, eu quero a minha parte. Ele não chegou no pai: será que é possível o Senhor dar a minha parte? Será que o Senhor pode me dar uma parte para que eu possa viver? Ele não, ele chegou decidido: eu quero a minha parte. E o pai não teve o que fazer, ele divide. Aquele jovem vai embora de casa, e a Bíblia diz que ele tem uma vida de farra. Ele tem uma vida que ele queria levar. Pastor, por que ele queria levar aquela vida? Porque na casa do pai tinha regra. Na casa do pai tinham coisas que ele tinha que fazer. Na casa do pai não era do jeito que ele queria. E ali ele vai e vive. Ele vive sem regra. Ele vive fazendo o que ele queria. Ele vive da forma que ele sempre sonhou. Mas a Bíblia diz que ele gasta tudo. E naquela terra onde ele se localizava, que não era a mesma terra do pai, a Bíblia diz que veio uma grande fome. Veio uma grande seca. E aquele jovem que outrora morava numa casa boa, morava num lugar bom, ele já tinha gastado todo o seu dinheiro. E ali ele encontra um fazendeiro que chama ele para trabalhar. E quando ele se pega, ele começa a cuidar de porcos. Ele começa a cuidar dos porcos daquele fazendeiro. E ele se pega olhando a comida dos porcos. E a Bíblia diz que ele sente vontade de comer aquela comida. O interessante é que nós muitas vezes sabemos essa parábola de cor salteado. Eu não vou ser o primeiro ou o último que você vai ouvir essa palavra, porque é uma palavra onde Jesus usa muitas pessoas para falar. Mas quando eu acordei essa manhã e eu falei: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Igual eu disse, normalmente quando eu vou pregar eu fico o dia inteiro: Senhor, o que eu vou pregar? Senhor, o que eu vou pregar? E Deus dá a palavra lá, não sei, aos 45 do segundo tempo. Mas quando eu acordei hoje, falei: Senhor, o que eu vou ministrar hoje? O Senhor falou: vai lá na parábola do filho pródigo, que eu quero te falar algo. Eu reli, falei: Senhor, eu já sei essa passagem de cor, eu já preguei várias vezes, já ouvi várias pessoas pregando, mas o Senhor, através do Espírito Santo, falou assim: atente-se a uma frase. E eu falei: qual frase? Ele falou: vai lá no versículo 17 e presta atenção no começo que diz: então, caindo em si. Muitas vezes, como eu disse, você já ouviu essa pregação várias vezes, como eu já ouvi e já preguei, mas eu nunca me atentei para essa frase. Então, caindo em si. O que significa essa frase dizendo então, caindo em si? O Espírito Santo falava assim, neste momento, que quando ele cai em si, ele para e pensa. Quantas vezes tomamos atitudes sem pensar? Quantas vezes tomamos decisões sem consultar aquele que conhece o nosso passado, sabe o que estamos vivendo no presente e sabe já do nosso futuro? Você não sabe do teu futuro, você planejou o seu futuro, mas a Bíblia diz em Provérbios que o homem faz plano, mas a resposta final vem do Senhor. Você não sabe do teu amanhã, você não sabe o que você vai fazer no final do ano, mas Deus já sabe. E quando eu li, então caindo em si, aquele jovem para e pensa: o que eu estou fazendo com a minha vida?
Eu te pergunto aqui nessa noite, o que você está fazendo com a tua vida? Eu creio, na minha versão, do meu jeito de pensar, eu creio que quando ele cai em si, logo aparece um espelho na frente dele. E o que o espelho serve para quê? Refletir como nós estamos. O espelho é algo que te mostra o seu exterior. Mas quando ele cai em si, ele não cai em si exteriormente, ele cai em si interiormente. Pastor, por que interiormente? Porque muitas vezes eu posso pedir para a pastora Janaína, corre lá e pega um espelho e colocar aqui na frente e falar: todos vocês, vem aqui e passa na frente. Algumas mulheres vão mexer no cabelo, outros homens vão ver como que está. Mas você não é aquilo que você está vendo. Eu tenho batido numa tecla há muitos anos. Nós não somos aquilo que nós aparentamos ser. Nós somos aquilo que nós sentimos. Aquilo que nós sentimos. Pastor, como assim? Quantas pessoas estão sorrindo, mas é só da boca para fora? Quantas pessoas estão vivendo a unção da sunamita, dizendo que está tudo bem, mas só você e Deus sabe como está? Quantas pessoas estão de pé neste lugar nessa noite, falando: Deus, eu não aguento mais viver? Quantas pessoas que saiu de casa, colocou uma roupa, passou um perfume e falou: hoje eu vou lá na igreja, mas o seu interior está: se Deus não falar comigo, eu não volto mais. Porque muitas vezes nós caímos em si, em situações de uma realidade que nós queremos viver e não vivemos. Ele cai em si, e como eu disse, creio eu que abaixa um espelho na frente dele, e ele começa a olhar e lembrar: quando eu estava na casa do meu pai, eu não estava desse jeito. Quando eu estava na casa do meu pai, as minhas roupas não eram sujas desse jeito. Quando eu estava na casa do meu pai, eu tinha uma cama para dormir, e hoje eu estou dormindo no meio de porcos. Quando eu estava na casa do meu pai, na mesa tinha banquete, na mesa tinha escolha de comida, e eu estou nessa situação, querendo comer com porco. Ele para e fala, dentro dele caindo em si: o que eu estou fazendo com a minha vida? E é uma pergunta que eu quero te fazer nessa noite: o que você está fazendo com a tua vida? O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Eu já falei aqui, às vezes que eu vim ministrar, que o Espírito Santo está me incomodando de novo. Quão bom seria que na nossa certidão de nascimento também teria a data do nosso falecimento. Quão bom seria se eu soubesse o dia que eu fosse morrer. Quão bom seria se você soubesse o dia que você fosse morrer. Pastor, por que isso seria bom? Porque você podia fazer o que você quiser, e quando chegasse aquela data, você ia se arrepender e ia ter a chance de entrar na casa do Pai novamente. Mas ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Igual a pastora Jana falou aqui, é uma verdade. Essa canção, Maranata, ó vem Senhor Jesus. Uma coisa eu falo para você, querido, eu sonho com esse dia. Mas Deus me mandou perguntar algo para você: se Ele voltar agora, você está preparado? Se o céu rasgar, a trombeta tocar, será que o teu nome está escrito no livro da vida? Igual nós acabamos de cantar, o meu maior troféu é saber que o meu nome está no livro da vida. Isso é uma verdade ou uma utopia? Porque nós não estamos aqui simplesmente por estar. Antes de Jesus salvar o teu casamento, Ele quer salvar a tua vida. Antes de Jesus te curar, Ele quer salvar a tua alma. Antes de Jesus te prosperar, realizar sonho, Ele quer realizar o sonho dele. Você sabe qual é o sonho de Deus? O sonho de Deus, a Bíblia diz, é que nenhum se perca. É para que nenhum dos seus filhos se percam. Mas nós imaginamos que perdidos são aqueles que estão na droga. Nós imaginamos que perdidos são aqueles que estão lá na prostituição. Não, querido, eu quero atentar para outro lado dessa parábola. O homem tinha 2 filhos. Um sai de casa, vai viver a vida.
vê que a vida não é fácil, perde tudo, e ele cai em si. A Bíblia diz que ele tinha um segundo filho, que ficou em casa. Mas quando aquele filho pródigo cai em si, a palavra do Senhor diz que ele levanta. Ele faz o quê? Ele faz o quê? E ele toma uma atitude. Os empregados do meu pai estão comendo melhor do que eu. Os empregados do meu pai estão tendo uma vida melhor do que a minha. Eu vou voltar para a casa do pai. Eu sei que já não sou mais digno de ser chamado de filho, mas que ele me dê um espaço que eu possa ser empregado, porque até os empregados são melhores que eu. E a Bíblia diz que o pai, durante todos aqueles anos, ele sempre esperou o filho voltar. Ele sempre esperou o filho voltar. A Bíblia diz que quando o pai avista aquele jovem de longe, é claro que a aparência dele já não era mais a mesma. O corpo dele já não era mais o mesmo. A ponto de comer lavagem, desejar comer comida de porco, a vida dele já era totalmente diferente. Aparentemente, ele estava totalmente diferente do que todos nós poderíamos imaginar. Mas o que me chama a atenção é que ele, mesmo estando diferente, o pai o reconhece, sai correndo e abraça seu filho. E imediatamente a Bíblia diz que o pai manda trazer uma nova roupa. A Bíblia fala que ele traz um anel, que ele traz uma sandália, pega um novilho e dá festa, porque aquele que estava morto voltou a viver. Aonde ele morreu? Fora da casa do pai. Aonde ele morreu? Distante do pai. Aonde ele morreu? Não obedecendo o pai. Mas aquele que estava morto voltou a viver. A Bíblia diz que o irmão que ficou em casa, o irmão que não saiu da casa, o irmão que continuou na presença do pai, escuta um barulho que não era normal. Ele escuta um barulho de festa, e ele chega num dos empregados e fala assim: viu, o que está acontecendo na casa do meu pai? O empregado fala contente: é que o seu irmão voltou, e o seu pai está fazendo uma festa por causa da volta dele. A Bíblia diz que o irmão que estava em casa se entristeceu na hora, a ponto de não ir lá festejar, a ponto de não ir lá festejar com a volta do irmão. E a Bíblia diz que o pai procura esse irmão que ele estava sentindo a falta. E quando ele chega no filho mais velho, a Bíblia diz que o pai pergunta: viu, você não vai se alegrar? Ele fala: pai, eu nunca saí da tua presença, eu nunca me distanciei do Senhor, eu sempre te obedeci, e o Senhor nunca me deu um novilho para me festejar com meus amigos. Mas esse aí perdeu tudo que o Senhor deu para ele, e agora ele volta, o Senhor dá uma festa. Aí o pai vai e fala: filho, tudo que eu tenho é seu, tudo que eu tenho é seu, mas aquele que estava morto voltou a reviver. O que me chama a atenção é que a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Eu vou repetir para você glorificar. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Sabe que eu estava vindo para cá imaginando a palavra, fazendo a palavra no meu coração. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, e o que é arrependimento? Mudança de vida. O que é arrependimento? Mudança de atitude. Mudanças que começam de dentro para fora.
E aí muitas vezes eu poderia pegar essa palavra agora e falar para você assim, no meu ponto de vista. O filho pródigo não foi o que perdeu tudo. O filho pródigo é aquele que estava dentro de casa e não aceitou. Se nós entendermos qual foi a atitude mais errada, não foi simplesmente daquele que pegou a riqueza, vendeu, perdeu tudo e toma uma atitude caindo em si, se arrepende e volta por causa do pai. Porque ele se arrependeu a ponto dele falar: pai, eu não quero nada do Senhor, porque eu não sou digno de ser chamado de filho, mas pelo menos me deu uma oportunidade de ter uma vida melhor. Se ele fosse ganancioso a ponto, igual muitos já disseram, ele queria a riqueza novamente, mas ele queria só a oportunidade de estar novamente na presença do pai. Mas sabe o que é o mais interessante? O irmão mais velho não saiu da presença do pai, mas não valorizava estar com o pai. Eu não sei se você está conseguindo entender o que Deus está falando comigo e com você nessa noite. O mais moço que saiu, ele falou: eu só quero voltar para a presença do meu pai, porque na presença do meu pai eu sou cuidado. Na presença do meu pai eu tenho o melhor. Na presença do meu pai, ainda que o que ele tenha não seja meu, mas ele continuará cuidando de mim. Mas o que me chama a atenção é que o mais velho não saiu da casa. Ele estava obedecendo o pai, mas não tinha a presença do pai. Ele não tinha o amor do pai. Ele não tinha o cuidado do pai. Pastor André, aonde o senhor quer chegar nessa noite? Eu quero falar algo para você nessa noite que está aqui. Eu não sei quanto tempo você é convertido, eu não sei quanto tempo você está na igreja, mas estar na igreja não quer dizer que você vai ser salvo. Sentar neste banco às terça-feira na oração, às quinta-feira e aos domingos, não quer dizer que você vai ser salvo. Pastor, onde você quer chegar? O filho mais velho estava na casa, mas não tinha a presença do pai. Pastor, o que isso quer dizer com isso? É a presença de Jesus que nos muda. É a presença de Jesus que nos transforma. É a presença de Jesus que nos molda. É a presença de Jesus que nos faz melhor todos os dias. Pastor, onde você quer chegar? Está na hora de nós cairmos em si e começarmos a parar de questionar a Deus e nos questionar. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Ele sabe o tempo certo, a hora certa, o momento certo de agir. Muitas vezes estamos ansiosos, muitas vezes estamos aflitos, mas a nossa aflição não muda o tempo de Deus. A nossa ansiedade não muda o tempo de Deus. Mas uma coisa, eu creio que muda o tempo de Deus. Pastor, o que é que o senhor acha que muda o tempo de Deus? A nossa adoração. A sua adoração, além de mudar o tempo de Deus, fazer a mão de Deus trabalhar em prol da tua vida, ela muda você. A ponto, porque adorar, querido, olha aqui para mim em nome de Jesus. Adorar não é cantar. Adorar não é tocar. Adorar é estilo de vida. A Bíblia deixa bem claro. Eu já fui em várias igrejas, já vi vários corais de pessoas que cantam muito. Que cantam muito, tem o dom da voz. Mas a Bíblia diz mesmo assim que Deus ainda procura verdadeiros adoradores. O que é adorar? Adorar é ver tudo despencando e continuar falando: meu Deus está no controle.
Adorar é ver tudo dando errado. E você levantar a voz e falar assim: se Deus permitiu, é porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Adorar é reconhecer o poder do Deus a quem nós servimos. É algo que eu aprendi por esses dias e trouxe para a minha vida. Adoração é reconhecer que só Ele é digno e tem todo o poder de fazer o que quiser. Isso é adoração. Porque quando eu reconheço que Ele tem poder, eu não fico ansioso, porque Ele está agindo. Porque a Bíblia diz que o Senhor não dorme, Ele não descansa. Durante 24 horas Ele está te guardando e trabalhando para aquele que neles esperam. Mas nós temos que entender algo que eu não vejo a hora de acontecer. Seja sincero com você. Você pode enganar o teu esposo, a tua esposa, os teus filhos, você pode enganar todo mundo. Mas se Jesus voltar agora, para onde você vai? Eu penso nisso quase todo dia. Eu tenho 21 anos, 22 anos que eu estou na igreja. Desses 21 anos que eu estou na igreja, desses 21 anos, 17 eu sou pastor. Aí eu me pergunto: se Jesus voltar agora, para onde eu vou? Se Jesus voltar agora, será que valeu a pena esses 17 anos anulando as minhas vontades? Será que valeu a pena esses 21 anos de estar na presença de Deus? Porque imagine 21 anos dentro da casa de Deus e Jesus voltar e você não ir para o céu. Ah, eu nasci no berço evangélico, e aí? É pior ainda, porque você sabe o que tem que fazer e não faz. É pior ainda, que você sabe o que tem que realizar e não realiza. Nós todos estamos sujeitos a ficar. Às vezes por um sentimento, às vezes por uma falta de perdão, às vezes por não cair em si. Não cair em si. Porque a minha oração é, querido, é que Jesus possa voltar o mais rápido possível. Se Ele voltasse amanhã, meu irmão, seria o melhor dia da minha vida. Ou quiser voltar essa madrugada, para mim vai ser o melhor dia da minha vida. Pastor, por quê? Porque só eu sei o quanto eu estou lutando para entrar nesse céu. Por mais que a salvação é de graça, mas para entrar lá, nós temos que conquistá-la à força. Como? Matando a nossa carne todos os dias. Matando o nosso eu todos os dias. Aquele jovem, ele perdeu tudo. Ele só não esqueceu de algo. Do que, pastor? Do endereço da casa do Pai. Você pode ter perdido a vontade de orar, você pode ter perdido a vontade de jejuar, você pode ter perdido a vontade de estar na igreja. Mas uma coisa eu tenho certeza, que você sabe como voltar a fazer tudo isso. E por que muitas vezes não volta? Porque não cai em si. Fica só esperando de Deus. Fica só esperando aquilo que Deus vai fazer. Pegando um gancho do que a pastora Janaína falou de Jonas, Deus mostrou para ele o quanto Deus era poderoso. Em uma noite ele faz uma bobeira crescer, que cuida de Jonas num sol ardente. Na outra noite aquela bobeira morre, por causa de um bicho. E ele se revolta com Deus. Mas se nós prestarmos atenção, você revoltou por quê? Porque quem fez foi Deus, quem tirou foi Deus.
Assim somos nós. Aquilo que você já teve, obteve, foi Deus que te deu. E se Deus permitiu que saia da tua vida, é porque Deus tem algo a fazer ainda. Não adianta ficar chorando pelo leite que derramou, por aquilo que aconteceu. Começa a glorificar por aquilo que vai vir, porque aquilo que Deus tem para a tua vida, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais entrou no teu coração. Mas você tem que entender. Olha para dentro de você agora. Olha para dentro de você. Esses dias eu estava orando no monte, e eu comecei a chorar, e Deus... Eu comecei a fazer uma oração que eu nunca fiz na minha vida. Eu falava: Senhor, não deixe que esses sentimentos do mundo, esses sentimentos da terra de hoje, venham entrar na minha vida. Não deixe esses sentimentos que muitas vezes têm nos cercado entrar na minha vida. Aí você fala: pastor, que sentimento? Porque tem gente de depressão, crise do pânico, crise de ansiedade, pessoas que se sentem sozinhas. E detalhe, eu estava prestando atenção e é uma verdade. O que é crise do pânico? É a pessoa que tem medo de várias coisas. E a Bíblia diz que Deus vai dizer: não tenha medo, eis que estou contigo. O que é depressão? É uma tristeza da alma. E a palavra diz assim: aleluia, querido, que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Todos esses sentimentos que têm acabado com a nossa geração são sentimentos que trazem uma mentira sobre a palavra do Senhor. A depressão, a pessoa quer ficar sozinha, ela não quer mais ter ninguém. E a Bíblia diz que Ele não te larga, Ele não te deixa, Ele não te troca. Está na hora de nós cairmos em si. Está na hora de nós pararmos e analisarmos e vermos o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus deixou para nós, chamado Espírito Santo. Eu não sei porque eu vou entrar nessa parte, mas eu vou entrar. Se você abrir tua Bíblia em João capítulo 11, versículo 35, a Bíblia diz que Jesus chorou. Lázaro tinha morto, estava morto. Jesus poderia ter chegado a tempo, mas ele precisava esperar Lázaro morrer. Ele precisava que Lázaro morresse. Quando ele chega, Marta desesperada, Maria desesperada, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Aí Jesus vai e fala assim: ei, ele não morreu, ele há de ressuscitar. Ela sai do presente e vai jogar para o futuro. Eu sei que ele há de ressuscitar naquele grande dia. Não, Marta, se creres verás a glória. Me leva até onde está o túmulo. E a Bíblia diz que Jesus chora. Aí eu te pergunto: Jesus era homem carnal e era Deus ao mesmo tempo. Se ele era homem carnal, ele tinha o direito de chorar, porque era um amigo, era alguém querido. Mas se ele era Deus ao mesmo tempo, ele não tinha direito de chorar, porque ele sabia que Lázaro ia ressuscitar. Você está conseguindo entender? Como homem ele podia chorar, mas como Deus não, porque ele sabia que Lázaro ia ressuscitar. Pastor, por que Jesus chorou? Quando Deus me deu essa revelação, eu fiquei muito, uau. Jesus não chorou porque Lázaro morreu, porque ele sabia que Lázaro ia ressuscitar. Mas Jesus chorou porque os discípulos estavam com ele e ninguém estava acreditando que ele poderia fazer um milagre. Os discípulos não estavam acreditando que ele era capaz de fazer um milagre. Aí deixa eu te perguntar: quanto tempo você já viveu o milagre de Deus? Quanto tempo você está na presença de Deus? Já viveu o milagre, já viveu o livramento e ainda duvida que ele pode mudar a tua história? Aí eu te pergunto: Jesus olha para você, ele se alegra ou ele chora? Jesus olha para mim, para o pastor Eliseu, para o Alex, ele tem se alegrado ou ele tem chorado? Pastor, como assim? Ai Deus, eu não aguento mais. Você fez Jesus chorar, porque ele não dá maior prova que você não possa suportar. Ai Jesus, eu não aguento mais. A Bíblia diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei.
qual o sentimento que nós estamos causando em Jesus? Nós temos feito ele chorar ou se alegrar? Será que Deus olha para o Bruno e fala, me alegro com o Bruno? Será que Deus olha para o Rivael e fala, eu tenho me alegrado com ele? Eu tenho me alegrado por ele porque ele tem cuidado da célula de homens. Eu tenho me alegrado com ele porque ele tem feito um sábado por mês cuidar dos homens. Será que é só isso que Deus quer? Deus, para mim só isso tá bom. Não importa a tua vontade, que prevaleça a vontade dele. Não importa a minha vontade, que prevaleça a vontade dele. Será que o Eliseu está aqui há 2 anos na frente da igreja, é um ótimo pastor, um ótimo músico, mas será que está fazendo a vontade de Deus ou a vontade dele? Quer ver um exemplo? Como pastor, eu já queria ter desistido faz tempo. Como pastor, 17 anos, se pudesse aposentar, eu já estava aposentado. Já estava aposentado. E por que ele não parou, pastor? Porque a vontade dele sempre foi maior que a minha. E eu falo, Deus, eu não estou aguentando isso. Ele fala, aguenta, continua mais um pouco. Deus, eu não sei fazer isso. Não, você sabe, porque você não sabe humanamente, mas quem te capacita sou eu. E para mim encerrar, eu tenho gostado dessa frase que Deus falou para mim. Às vezes você tem perguntado para Deus, Deus, por que eu estou passando isso? O que eu fiz para merecer isso? É a pergunta de muita gente. Deus, a porta se fechou, o que eu fiz? Deus, eu estou no deserto, o que eu fiz para estar no deserto? Deus, eu estou na fornalha, eu estou na prova, eu estou passando uma situação difícil, o que eu fiz para passar isso? Aí Deus vai te responder assim, não foi o que você fez, foi o que você deixou de fazer. Não foi o que você fez, foi o que você deixou de fazer. Você sabe que tem chamado e não ora. Deus permitiu a prova vir porque você deixou de orar, porque você deixou de colocar o seu uniforme e trabalhar na igreja. Porque o meu chamado é do meu marido. Não, todos são chamados, independente da função. Se você tem perguntado para Deus o que você fez, Deus está te respondendo, não foi o que você fez, foi o que você deixou de fazer. Porque a Bíblia diz, ai daquele que faz voto e não cumpre. Não é palavra minha, é palavra de Deus. Pastor, onde você quer chegar? Chegou a hora da minha geração cair em si e ver que Deus, ele não capacita o capacitado, mas ele capacita o escolhido. E a palavra do Senhor diz em Isaías capítulo 49, versículo 5, que ele te escolheu desde o ventre. Pastor, desde o ventre, eu vou um pouquinho antes. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Que fundação do mundo? Sabe lá em Gênesis 1, quando diz assim, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre as águas? Ele já tinha te escolhido. Antes do haja, ele já tinha te escolhido. Antes da luz, ele já tinha te escolhido. Antes do céu, do sol, das estrelas, ele já tinha te escolhido. Mas me escolhido para quê, pastor? Para ser mais do que vencedor. Mas só é mais que vencedor aquele que anda no caminho que Deus trilhou. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu por mim, olha aqui para mim em nome de Jesus. Eu por mim, parava agora.
Agradeça a oportunidade, a palavra do pastor Eliseu. Ele ia falar assim para você, ó, domingo, 7 horas, culto da família. Vem e traga mais um. Porque não existe melhor lugar do que esse. Não existe melhor lugar do que esse. Mas o Espírito Santo está falando fortemente no meu coração. Você pode fazer um pouco mais. Você pode fazer um pouco mais. Você pode fazer um pouco mais. A Andressa, ela está lá no cultinho. E o Espírito Santo me trouxe algo no meu coração. Que há aproximadamente 17 anos atrás, eu estava num culto na igreja onde eu pertencia. Eu era recepcionista. Eu ficava na porta recebendo o povo, orientando o povo aonde sentar. E a líder do cultinho ficou desesperada porque faltou uma professora. Aí eu falei assim para ela, eu vou lá dar aula. Mas você, André? Eu falei, eu vou dar aula. Do meu jeito, mas eu vou lá dar aula. Tem papel lá? Tem isso, tem aquilo, tem. Eu subi da aula. Aí eu lembro que naquele culto, o pastor fez o culto e ele foi e mandou me chamar. O André não veio? Aí falaram assim, não, o André veio. É que faltou a professora do cultinho. E ele foi lá dar aula. O André está dando aula? Sim, o André foi dar aula. Ah, então tá bom, me traga outro recepcionista. Aí ele fez o que tinha que fazer. Pastor, você sabia dar aula? Nunca tinha dado aula em culto. Para criança? Era criança de 9 a 10 anos. Nunca tinha dado aula. Mas sabe o que me alegra? Que quando eu vou para Sorocaba hoje, essas crianças já estão casadas. Essas crianças muitas vezes já é pai de família. E sabe o que eles falam para mim quando eles me veem? Ô pastor André, eu lembro da aula que o senhor deu. Eu lembro da aula que o senhor deu aquele dia que a tia não foi. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu nunca tinha dado aula. Mas sabe por que ele lembrou até hoje da aula que eu dei? Porque eu fiz com amor. Eu não olhei a minha limitação. Eu não olhei para falar, viu, eu não fiz a PEC, eu nunca peguei. Não, eu fui lá, peguei uma história de Daniel e contei a Daniel e depois falei, desenha aí. Mas o jeito que eu contei foi marcado na vida deles. E não somente na vida deles, na minha. Na minha. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque você pode fazer um pouco mais. Você pode se doar mais. Você pode se entregar mais. Você pode fazer mais. Mas a Bíblia diz que Ele está à porta e ó. Quando eu olho para fora, eu vejo um monte de filho pródigo. Pastor, por que pródigo? Conhece a palavra, mas não tem coragem de voltar para a casa do Pai. E quando eu olho para dentro, eu vejo um monte de irmão mais velho, olhando só para ele. Olhando só para ele, o Senhor nunca me deu um novilho. Mas esse aí fez tudo que fez e o Senhor fez. Pastor, aonde você quer chegar? Você é a resposta dessa geração. Você é a resposta para esse bairro. Você é a resposta para essa cidade. Você é a resposta para essa nação, para esse estado, para essa geração. Resposta de quem? Daquela cruz quando Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia.
pastor, aonde o senhor quer chegar? É tempo de cair em si, levantar e se posicionar naquilo que Deus te chamou. Manda quem pode, obedece quem tem juízo.